Fala, galera! Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos continuar com as aulas remotas. Agora a gente vai dar uma olhada neste assunto, análise sintática, dando continuidade ao que a gente já tinha visto. Com vocês, eu, Sônia, professora de português, novamente. Vamos estudar? Vamos começar. Nós vamos ver a sintaxe da oração dentro do período simples, quando a gente tem só um verbo na oração. Por isso o nome é simples. O que é sintaxe? É a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras dentro de uma frase. O que devemos aprender? Identificar e reconhecer os constituintes sintáticos de uma oração, sujeito, predicado, objeto direto, e interpretar o sentido desses constituintes sempre na oração. A análise sintática deve se realizar em conjunto com a análise semântica e a morfológica também. Exemplo: o aluno tocou a campainha nervoso. O aluno nervoso tocou a campainha. Vocês estão vendo aí que houve uma mudança de posição, mas dá pra gente entender perfeitamente, né? Olha aí. O aluno nervoso, só teve uma troca de posição. A gramática tradicional convencionou que os termos da oração são classificados em essenciais, onde a gente tem o sujeito e o predicado. Integrantes, nós vamos ter os complementos verbais, complemento nominal e agente da passiva. Acessórios, temos o adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. E nós temos o vocativo, que é um termo isolado, quando nós fazemos um chamamento. Diferenciando as estruturas. Frase é todo enunciado linguístico, palavra ou conjunto de palavras que possui sentido completo, independe de extensão e deve terminar com pausa bem definida, expressa pelos sinais de pontuação, ponto final, ponto parágrafo, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências. Aí tem um exemplo: final de ano, início de tormento. Não tem nenhum verbo aí. Então aí a gente não tem oração, mas a gente tem um entendimento. Então, uma frase. Depois nós temos lá, fogo. Todo mundo sabe o que é. Se a pessoa gritar, já dá pra gente entender, né? Que nós temos um incêndio, uma situação de emergência. Então, frase. Oração é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou locução verbal. Locução verbal é quando nós temos mais de um verbo, mas um só é que tem sentido, o outro é só um auxiliar. Aí temos exemplo. Tudo começa com o pagamento da dívida. Aqui a gente já tem uma oração, porque nós temos um verbo, que é o verbo começar. Observação: o verbo pode estar elíptico, quer dizer, ele não aparece, mas está subentendido. O filme fez tanto sucesso quanto a novela, quanto fez a novela. Não preciso falar 2 vezes o verbo. Período
É a frase organizada em uma, duas ou mais orações. O que vai contar o período é a presença de verbo. Se eu tiver um verbo, eu tenho um período. Se eu tiver dois períodos e assim por diante. Os morcegos possuem hábitos noturnos. Aí, tem só o verbo possuir, eu tenho só um período. Classificação do período. Ele pode ser simples, formado por uma única oração ou apenas uma locução verbal ou um verbo. O professor utilizou o quadro. O professor pode utilizar o quadro. Aqui, no segundo exemplo, nós temos uma locução verbal. Tem dois verbos, verbo poder, verbo utilizar. Mas o verbo que tem sentido é o verbo utilizar. O verbo poder, ele está sendo só um auxiliar. O período pode ser composto, formado por mais de uma oração. O número de verbos é igual ao número de orações. Espero que os homens respeitem a natureza. Aqui nós temos o verbo esperar e o verbo respeitar. Então, aqui nós temos duas orações, nós temos um período composto. Sujeito é o termo que pratica uma ação, é o termo que sofre uma ação, é o termo sobre o qual declaramos ou dizemos algo. Exemplos: Jéssica estudou muito, Vanessa foi maltratada, Geise é uma ótima aluna. Na primeira da Jéssica, ela está praticando a ação, é ela que estuda. Na Vanessa, ela está sofrendo uma ação, maltratada. Alguém fez alguma coisa com ela. E na última, a gente está falando alguma coisa sobre a Geise, que ela é ótima aluna. Núcleo do sujeito. Quando o sujeito é formado por mais de uma palavra, há sempre uma de maior importância semântica, designando o ser sobre o qual se declara algo. A essa palavra damos o nome de núcleo do sujeito. É a palavra mais importante do sujeito. Os jovens adoraram a iniciativa. Quem adorou a iniciativa? Jovens. Os é um adjunto, adnominal. Mas o núcleo do sujeito, jovens. O sujeito, os jovens. Tipos de sujeito. Nós temos os determinados, que são aqueles que nós conseguimos identificar, por isso é o nome determinados. Aí vem simples, possui apenas um núcleo, composto, dois ou mais núcleos. E o oculto, o nome já está falando, né? Ele não vai aparecer, ele é identificado pela terminação do verbo. O verbo vai mostrar esse sujeito. Aí, exemplo de simples: a menina sorriu, só tem menina. Composto, Romeu e Julieta morreram do mal de amor. Romeu e Julieta. E o oculto, visitei uma intrigante exposição. Quem foi que visitou? Eu, né? Eu visitei. Então, está oculto, mas está dentro do verbo. Indeterminado. É quando não se pode ou não se quer identificar. Primeira ocorrência: quando tem verbo na terceira pessoa do plural, sem haver sujeito expresso no contexto. Telefonaram para você. A gente não sabe quem foi que telefonou. Segunda ocorrência: verbo na terceira pessoa do plural, mais o índice de indeterminação do sujeito ser. Precisa-se de digitadores. A gente não sabe quem é que precisa, tá? Sujeito indeterminado. Quando a partícula ser
é a passivadora. A passivadora se refere à voz passiva do verbo. Quando que isso acontece? Basta verificar duas condições. Primeiro, verbo transitivo direto, flexionado na terceira pessoa do singular ou plural. Segundo, possibilidade de transformação para a voz passiva. Então, aqui temos um exemplo. Quebrou-se a vidraça. É só nós perguntarmos ao verbo, o verbo quebrar. Quebrou o quê? A vidraça foi quebrada. Venderam-se carros. Venderam o quê? Carros foram vendidos. As duas estão na voz passiva. A gente coloca uma locução. Vocês estão vendo que tem o verbo aqui foi e tem o verbo quebrada, né? Verbo ser mais quebrar. Oração sem sujeito. Temos oração sem sujeito quando a informação veiculada pelo predicado centra-se num verbo impessoal. Não faz referência a pessoas, portanto, não há relação sujeito-verbo. 1. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Chover, ventar, anoitecer, amanhecer, relampejar, trovejar, nevar, etc. Choveu torrencialmente em Mato Grosso. Aí a gente tem uma oração sem sujeito. Exceção. Se o verbo exprime fenômeno natural, for empregado no sentido figurado, aquele sentido que eu atribuo, o sentido que eu quero, então haverá sujeito. Exemplo. Choveram reclamações contra aquela empresa. Ou reclamações choveram contra aquela empresa. Quer dizer, aconteceram muitas reclamações. Está em outro sentido. Aí tem sujeito. E no caso aí é a palavra reclamações. 2. Verbo fazer, ser, estar na indicação de tempo cronológico ou clima. A gente vai ter uma oração sem sujeito também. Faz 2 anos que ele saiu. Tempo decorrido, já passou. É 1 hora. Está frio. Tempo. Clima, né? Então, aí a gente tem oração sem sujeito. 3. Verbo haver no sentido de existir ou indicando o tempo transcorrido, que já passou. Há muitos alunos na sala. Há 2 meses que não vejo Maria. Só a gente trocar. Quando aparecer o se der para colocar existir, então aí a gente tem uma oração sem sujeito. Atenção! O verbo existir não é impessoal. Sendo assim, ele possuirá sujeito expresso na oração. Existiam quatro pessoas interessadas na vaga. O caso da oração sem sujeito é quando vem o verbo haver e está com sentido de existir. Mas se tiver o verbo existir na frase, aí já não é mais oração sem sujeito. Não vão confundir, tá? Predicação verbal. Trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado, isto é, se exigem ou não complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, são aqueles verbos com sentido completo que não precisam de complemento. Transitivos, eles precisam de complemento, senão eles ficam sem sentido. E verbo de ligação, como o nome já está dizendo, ele só liga o sujeito com alguma característica. Predicado nominal, no caso. Verbos transitivos circunstanciais. Há certos verbos intransitivos que exigem adjuntos adverbiais ou predicativos para que possa construir o predicado. São os chamados transitivos
circunstanciais. E quando a gente fala verbo transitivo circunstanciais, não quer dizer que ele tenha um complemento verbal, tipo objeto direto ou indireto. Lígia sumiu de casa. Podia dizer só, Lígia sumiu. Já acabou. Esse de casa aí não é um complemento verbal. Lampião morreu feliz. São dois verbos circunstanciais. Verbos nocionais. Ação e não nocionais, de ligação. Nocionais, verbos que indicam ação. Exemplo, Maísa apresentou o programa. Não nocionais, verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Érica é magra. O predicativo faz parte do predicado. Funciona como núcleo de um predicado nominal. Sua função é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. Quando é a característica do sujeito, é o predicativo do sujeito. Quando é do objeto, é o predicativo do objeto. Predicativo do sujeito. A informação ou característica atribuída é sobre o sujeito. A terra é redonda. O aluno caminha distraído. Terra redonda, aluno distraído. Sempre vai ser verbo de ligação. Inclusive, a gente pode até tirar como eu fiz. Terra redonda, aluno distraído. O sentido não fica prejudicado quando é predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. A informação ou característica atribuída é sobre o objeto. Direto ou indireto? Direto é quando não tem preposição. Por isso ele se liga diretamente ao verbo. Quando ele não pode se ligar diretamente, ele precisa de uma preposição. Aí ele é um indireto. Exemplo, o juiz julgou o réu culpado. São os mais comuns. Gosto dela alegre. Aí tem de mais ela. Gosto, só que a gente não fala gosto de ela. Não gosto dela. Indireto. O predicado. Tipos de predicado. O predicado é tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito. Dependendo do núcleo, temos verbal. O núcleo é um verbo. Aí pode ser transitivo ou intransitivo. Se for transitivo, é direto ou indireto. O menino chegou ao colégio. O viajante caminhava pela estrada. O menino chegou onde? Ao colégio. Vocês estão vendo aí a preposição ao. O viajante caminhava pela estrada. Outra preposição. Nominal, predicado nominal. O núcleo é um nome, já está dizendo, nominal, é nome. Predicativo do sujeito, esse nome. E o verbo é de ligação. O simulado está difícil. Aí, verbo de ligação está. Simulados difíceis vocês podem tirar. O jogador estava machucado. O jogador machucado. Dá para fazer isso? É complemento nominal. A gente tem um predicativo do sujeito e um verbo de ligação. Predicado verbo nominal, quando a gente tem as duas opções acontecendo numa mesma oração. Um dos predicados é um nome, predicativo do sujeito ou do objeto, e o outro é um verbo, transitivo ou intransitivo. O menino chegou machucado ao colégio. Aí a gente tem o menino machucado. O menino chegou ao colégio. Menino, que é o sujeito, estava como? Machucado. Chegou machucado. Chegou onde? Ao colégio.
Os compradores consideram a proposta razoável. Aí a gente tem de novo, como lá na primeira, consideram o verbo e a gente tem a proposta razoável. O que era razoável? A proposta. Então aqui a gente tem dois predicados, verbo nominal, olha, tá? Na primeira e na segunda. Os termos integrantes. A nomenclatura está relacionada com a fusão dos termos, que é a de integrar significados e com tal ligação dar sentido às informações. Sem eles, as informações podem apresentar-se incompletas ou vagas. Segundo a gramática, são termos integrantes da oração. Complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Então, são partes da oração que vão ajudar a completar o sentido. Os complementos verbais são objeto direto, objeto indireto. O objeto direto, ele é um complemento que se liga a um verbo sem preposição, já tinha falado antes. Solto a voz nas estradas. Solto o quê? A voz. E vocês perguntem para o verbo o quê? A resposta vai ser o objeto. Objeto indireto é aquele que se liga a um verbo por meio de uma preposição obrigatória. O país necessita de investimentos na educação. Necessita de quê? Olha o de. Indireto. Termos integrantes de continuação aí. Verbos bitransitivos e complementos verbais. Pode ter verbo que apresenta a bitransitividade. Ele pode ser direto e indireto. Com verbos bitransitivos ocorre na mesma construção objeto direto e objeto indireto, ambos completando o sentido do verbo. Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Oferecemos o quê? Uma medalha, objeto direto. Oferecemos uma medalha a quem? Ao primeiro colocado. Objeto indireto. Então, oferecemos é um verbo transitivo, direto e indireto. Bitransitivo. Objeto constituído por pronome oblíquo. Pode ser que apareça também. Aí nós temos o a, os as, são utilizados como complemento de verbos transitivos diretos, exercendo, portanto, função de objeto direto. Os pronomes lhe e lhes devem ser utilizados como complemento de verbos transitivos indiretos, exercendo, portanto, a função de objeto indireto. Os pronomes me, te, se, nos e vos podem assumir função sintática de objeto direto ou objeto indireto. Complemento nominal. Termo que completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Sempre vem introduzido por preposição, sempre tem preposição e o nome. Preposição e nome sempre. Exemplo. Aqui a gente tem primeiro o substantivo. O povo tinha necessidade de alimentos. Adjetivo. Este remédio é prejudicial ao organismo. Então, no primeiro caso, nós temos ali substantivo, necessidade, um nome. Necessidade de alimentos. Olhem lá o de. No segundo, já é prejudicial, é uma característica, é um adjetivo. E lá está a preposição ao. Aí, a gente tem um complemento nominal. Advérbio. Falou favoravelmente ao réu. Olha, favoravelmente. Adjetivo mais mente automaticamente vira advérbio. Favorável mais mente. Favoravelmente. Advérbio. E lá está ali a preposição ao. Outro termo, agente da passiva. Termo que se refere a um verbo na voz passiva.
sempre vem introduzido por preposição, indica o elemento que executa a ação. A cidade estava cercada de inimigos. A voz passiva sempre vem essa locução aí. Vocês estão vendo? Estava cercada, ainda agora eu comentei também. E sempre vem o verbo principal na forma do particípio passado, cercada. E o verbo auxiliar fica fazendo a performance do tempo. Ali estava, pretérito imperfeito. Termos acessórios são termos que vão trazer pormenores, detalhes e particularizar os nomes. Adjunto adnominal se refere a um substantivo com função de caracterizá-lo. As palavras que funcionam como adjunto adnominal sempre concordam em gênero e número com o sujeito a que se referem. Então, se tiver no plural, o adjunto tem que ficar no plural. Se o nome estiver no plural, tem que ficar no plural. Se estiver no masculino, tem que ficar no masculino. Tem que fazer a concordância. O nome acessório não quer dizer que eles não sejam importantes. Não tem aquela mesma importância do sujeito predicado. Em alguns casos, a gente pode até retirar ou colocar se quiser. Aqueles 2 meninos estudiosos saíram. Mas eles fazem um sentido, eles modificam algumas coisas. Então, ali a gente tem o sujeito, aqueles 2 meninos estudiosos. O núcleo meninos, aqueles 2 estudiosos, são os adjuntos adnominais. Diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Se o termo introduzido por preposição estiver ligado a adjetivo, o advérbio será sem dúvida complemento nominal. Então, aqueles 2 meninos estudiosos não tem nenhuma preposição. Era favorável ao divórcio. Depois, favoravelmente ao réu. Então, aqui a gente não tem adjunto adnominal. Nós temos aí complementos por causa das preposições ao, antes. 2. Quando o termo introduzido por preposição estiver ligado a um substantivo, reflita sobre o sentido ativo ou passivo desse termo. Se ativo, será adjunto adnominal. A resposta do aluno foi satisfatória. A resposta ao aluno foi satisfatória. Então, ele quer diferente. Então, quando é ativo, é adjunto adnominal. A resposta do aluno, quem foi que deu a resposta? O aluno, ele respondeu. Aí a gente tem um adjunto adnominal. Agora, no outro caso, a resposta ao aluno foi satisfatória. Alguém deu a resposta. Aí é complemento nominal. Tá? Adjunto adverbial. Termo da oração que se liga a um verbo. Agora aqui a ligação é ao verbo. Com ou sem preposição, a fim de indicar uma circunstância qualquer, que pode ser circunstância de negação, de dúvida, de intensidade de tempo, ou intensificar o sentido de um verbo. O professor ensinou bem. Podia falar só o professor ensinou, mas eu quis dar mais ênfase. Botei um adjunto adverbial. De modo, os estudantes leram o livro na biblioteca. Podiam dizer só que eles leram o livro, mas eu quis ali dizer o local, né? Um adjunto adverbial de lugar. O adjunto também pode ligar-se a adjetivos ou advérbios, intensificando o sentido de ambos. Lindalva é muito bonita. Natália fala muito bem. Dá uma modificada, intensifica o sentido. Aposto.
O aposto é um termo que amplia, explica, desenvolve ou resume o conteúdo de outro termo. Exemplo: nossa terra, o Brasil, carece de políticas sociais sérias. O Brasil, nossa terra, né? Aí, explicando que a nossa terra é o Brasil. Aposto. Classificação do aposto: explicativo, enumerativo, especificativo. Depois a gente tem o vocativo. Vamos ver o explicativo. Exemplo: a ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, vocês estão vendo que é uma parte que vem dizendo que é ecologia. Enumerativo: minhas reivindicações são muitas: trabalho, saúde, educação e moradia. Então ele vai fazendo uma numeração, vai contando. Especificativo: o compositor Chico Buarque de Holanda continua a produzir uma obra representativa. Estou especificando aqui o compositor. 3 casos de aposto. Agora vamos para o vocativo. É um termo isolado da oração. Serve para invocar, chamar, interpelar um ouvinte. Exemplo: Colombo fecha a porta de teus mares. Observação: pode vir no início, meio ou fim da frase e deve sempre ser separado por vírgula. É muito fácil de identificar o vocativo. E é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis fazer esse resumo para nós entendermos a análise morfossintática. Tá bom? Chegamos ao final. Obrigada a todos. Continuem os estudos de vocês. Cuidado. Tenham prudência ao sair. Saúde e sorte para vocês. Beijos. Tchau. Até a próxima.